Bem, boa tarde a todos, meio-dia e 2, hoje são 26 de maio de 2020 e eu trago aqui as atualizações de hoje. Ontem à noite, infelizmente, eu não pude fazer a live, eu estava numa reunião com o secretário de Saúde do Estado, junto com o nosso secretário de Saúde do município, tratando de algumas ações conjuntas que têm que ser coordenadas com o Estado para que elas tenham efetividade. Então, com relação aos números, nós temos 531 pessoas testadas aqui na cidade, 167 positivos, 387 descartados, 34 pessoas sob suspeita, são pessoas que testaram negativo no teste rápido, mas que nós tratamos como um falso negativo para evitar que essa pessoa venha a contaminar alguém estando contaminada e entendendo que o exame é negativo. Então essa pessoa ela fica como suspeita durante um período até que seja feito outro exame de SWAB e que vai para o LACEN, que é o Laboratório Central, demora uns dias para voltar. Nós temos lamentavelmente 9 óbitos e 93 pessoas curadas. São números que, para cidades com 183 mil habitantes, como é o caso de Barra Mansa, são números que eu gostaria que fossem melhores, mas ainda assim são muito bons comparados às outras cidades. Então, apesar de nós termos tido o primeiro caso, as ações que nós adotamos, elas lograram êxito e as coisas têm evoluído dentro de um certo controle. Com relação aos números de pessoas hospitalizadas, nós temos 2 pessoas em CTI, que corresponde a 11% da capacidade, 15 em leitos clínicos, com 42% da capacidade, e nós temos 28 respiradores parados, pois nenhum deles está sendo utilizado no momento. 28 respiradores. Vejam que nesses últimos dias nós temos feito um grande esforço para aumentar a nossa capacidade hospitalar para o tratamento do doente de Covid, que tem que ficar isolado, ele não pode ter contato com outros pacientes para evitar a contaminação. Nós estamos aumentando em mais 8 leitos de CTI, mais 19 leitos de enfermaria adulto e mais 4 leitos agora de uma enfermaria específica para crianças. É uma enfermaria pediátrica para o Covid. E a gente tem que deixar aqui claro uma ação que é bacana que a gente está fazendo e que é fundamental. Nós temos a divisão agora de enfermaria para 2 categorias, os suspeitos e os confirmados. Lamentavelmente, Brasil afora, tanto suspeito ou contaminado, ele é tratado como um caso positivo. Aquela pessoa que é suspeita, mas não é positiva, ela acaba se positivando durante o tratamento pelo fato do contato com os outros positivos. Então, é uma forma da gente segregar e aumentar o nível de segurança daqueles que eventualmente não estejam com doenças, mas que tenham sintomas que são compatíveis. Então, qualquer síndrome... E caiu aqui o telefone. Qualquer síndrome respiratória que possa ter, por exemplo, um doente de bronquite e ela pode ser confundida com o sintoma de Covid, essa pessoa não deve ser tratada como um caso positivo para evitar que, com isso, ela não venha a ser positivada dentro do ambiente hospitalar. Enfim, o que nós estamos fazendo é aumentando em 31 leitos, entendendo que em momento nenhum nós alcançamos o número que nós havíamos acordado de que não deveríamos ultrapassar. Eu entendo que outras cidades, pelas contingências do controle do vírus, isso aconteceu, algumas delas tiveram que parar, mas não é o caso de Barra Mansa. Em momento nenhum nós alcançamos o número e agora nós aumentamos de forma significativa a nossa capacidade. Isso quer dizer que a gente tem uma grande margem agora de leitos, que já estão disponíveis hoje e que ao longo dos próximos dias será aumentada ainda mais. Com relação às escolas, muita gente perguntando, o ano letivo está perdido? E vão existir vários entendimentos. Eu não vou dizer que o ano letivo está perdido, eu continuo acreditando que nós voltaremos à normalidade, se eu puder aqui fazer um chute, dentro da razoabilidade, né? Dentro dos parâmetros que nós temos aqui, da experiência que a gente está tendo no dia a dia. Eu acredito que em agosto
as coisas elas voltem à normalidade. E com isso as escolas possam voltar. Se isso acontecer, se for possível, eu não estou afirmando, estou dizendo que eu acredito nisso hoje, com base nas informações que nós temos. Se isso acontecer, nós não teremos perdido o ano letivo, as crianças poderão voltar ao início das aulas, e a gente vai ter que fazer um grande esforço, sim, para repor essas aulas perdidas, e eu acredito que o MEC vai diminuir o quantitativo de aulas para esse ano. Tem muita gente que diz, mas está perdido, o ano que vem repõe. É óbvio, a gente não vai colocar ninguém em risco, ainda mais as nossas crianças. Mas a gente tem que entender também que existem outras dificuldades para o ano que vem que serão maiores do que esse esforço para nós retomarmos o ano depois de agosto. Por exemplo, a nossa rede de educação ela comporta 19 mil crianças. No final do ano a gente tem lá 3, 4 mil crianças que se formam e são 3, 4 mil vagas que se abrem. Se não tiver essa rotatividade, o ano que vem nós teremos mais 3, 4 mil alunos que têm que ingressar no sistema e vai ficar mais difícil. Então eu acredito que se isso puder acontecer até agosto de forma segura para as crianças, é o ideal. Mas eu vou ressaltar que sempre que a coisa mais importante é a segurança para as nossas crianças. Então é uma pergunta reiterada, muita gente perguntando com relação à escola particular, o que faz? Eu não estou tendo aula, eu continuo a pagar? Eu diria que aquelas crianças que estão em escola particular e que têm ofertado os serviços diversos durante esse período, por exemplo, como o EAD, é importante que haja uma negociação com a escola. Outras perguntas que nós recebemos por que não coloca EAD para a escola pública? Porque a maioria não tem acesso à internet, não tem acesso ao computador e os pais terão dificuldade de acompanhar aquelas crianças. Então, não é cabível para a realidade da escola pública municipal, e ontem eu vi isso no G1, eu assisti hoje de manhã no Bom Dia Rio, depoimentos de pessoas dizendo que é impossível funcionar isso. Eu não digo que é impossível, mas para a realidade da escola pública, pelo menos a de Barra Mansa, realmente não tem jeito. A maioria não tem computador e internet em casa para assistir aula, nem mesmo celular. Então, é impossível de nós impormos esse sistema para as crianças da rede pública. Aconselho a quem tem criança em rede particular que negocie uma forma adequada junto com as escolas, de maneira também que a escola tenha alguma receita para poder se manter viva, porque se a escola quebrar o ano que vem vai ser ainda mais difícil, mas também que os pais não sejam sacrificados pagando a integralidade de uma mensalidade daquilo que não está acontecendo. Então, é nós buscarmos o equilíbrio. Esse é o ponto hoje, nesse momento que a gente vive de tanta dificuldade, é nós equilibrarmos todos os interesses com as necessidades para a gente continuar vivendo. Algumas pessoas estão me perguntando como é que estão os serviços públicos. Parou? Não. Por exemplo, quinta-feira agora a gente vai fazer a inauguração de uma passarela sobre o Rio Barra Mansa, ali na entrada Piteira, inclusive com o vereador Zélio, que deu uma grande mão lá, ele se dedicou junto com a equipe lá, fazendo uma obra quase que em regime de mutirão para aquela coisa dar certo. Nós também estamos concluindo aquele asfaltamento ali do trevo, agora vai entrar pintura, e aquele muro em volta do DR, que era um problema para as carretas virarem, nós recuamos o muro em 15 metros, quero agradecer aqui ao DR que nos ajudou, que cedeu aquele espaço, e a gente vai fazer um belo painel naquele muro, que é uma surpresa, mas eu digo que é uma mensagem abençoada para o povo de Barra Mansa, que vai ser pintada naquele muro para as pessoas que entram e saem de Barra Mansa, vai ser um negócio muito bacana. Amanhã a gente inicia as obras do postinho, de reforma do postinho de Santa Rita de Fátima, chamado também de Santa Rita da Dutra, lá na região leste. Eu vou estar lá com o Zé Abel, com a Elisa Corbama. Nós concluímos agora a licitação da reforma do postinho do Jardim América em Monte Cristo, uma obra também esperada ali pelo vereador Wellington Pires. E aqui no Ano Bom, Paulo Chuchu e Gustavo Gomes vão comemorar. Enfim, nós teremos uma UBS no bairro Ano Bom, um maior bairro de Barra Mansa, mais populoso, não tinha uma unidade. E agora nós teremos aqui o início das obras de adequação do prédio que nós já temos para transformá-lo em unidade de saúde da família. Nós também temos uma equipe acabando o asfaltamento na rua Carlos Elias Curti, lá no Boa Vista 2, eu estive lá com o Zé Abel, perto da Travessa Chico Mendes, uma área importante ali, que tem muitos moradores, um difícil acesso pela inclinação da rua, tinha um paralelepípedo ruim, mal calçado, e a gente está adequando aquilo, concluindo também o asfalto da Cutiara, e hoje à noite eu tenho uma reunião às 18 horas no bairro Vila Coringa,
para a gente poder apresentar algumas intervenções que serão feitas lá. Pela manhã eu tive com a vereadora Maria Lúcia, a gente conversou sobre alguns serviços feitos lá na comunidade de Amparo, e tem um escadão que leva lá no Morro da Cruz atrás da igreja, que a gente está iniciando essa obra. A gente fez a primeira etapa, agora a gente vai fazer a segunda etapa, um escadão imenso que vai melhorar muito a acessibilidade daqueles moradores. Então eu vou estar lá em Amparo nos próximos dias. Eu quero agradecer ao SAI, que seguiu a orientação que nós demos da instalação daqueles displays de álcool gel pela cidade. Nós também instalamos várias torneiras com pias, que algumas pessoas disseram que eram feias, e realmente são feias, mas são funcionais. Tem a pia, tem um sabão, você lava a sua mão, e agora também a gente instalou os displays com álcool gel. Com relação ao comércio, a principal pergunta, esse imbróglio terrível, nós temos um desentendimento em relação a esse ponto. Eu não quero polemizar mais, eu já me aborreci muito com isso, verbalizei aqui o que eu sinto. Quando a gente fala com o coração, a gente não tem que se desculpar. Eu acho que realmente eu manifestei o que boa parte da cidade sente, mas agora é hora da gente, de uma forma muito razoável, trabalhar a solução do problema. O que gerou o fechamento do comércio não é o caso de Barra Mansa, mas é uma expectativa de todo o redor da cidade e do estado do Rio. Então, o Ministério Público entrou com uma ação em função dos números da Baixada Fluminense e Grande Rio serem crescentes e de uma regulação que foi feita na CIB, que é um consórcio de intergestores bipartite. Isso quer dizer que são secretários de saúde do Estado dos municípios, definindo os rumos da saúde do Estado para os recursos que são feitos entre Estado e município. Bem, eles deliberaram que todos os leitos comprados pelo Estado e município, pagos pelo Estado e município, com essa conta dupla, seriam regulados pelo Estado. Beleza, e nós concordamos com isso. Ocorre que os nossos leitos em Barra Mansa não são regulados pelo Estado. Além disso, nós temos uma capacidade de ocupação muito abaixo da que foi acordada. E apesar disso ainda, nós estamos fazendo uma ampliação dos leitos agora para ficar sem qualquer dúvida da nossa capacidade de atender o munícipe. Bem, a doutora juíza marcou uma reunião para sexta-feira, na tentativa de nós fazermos um acordo com o Ministério Público, e da parte do município nós faremos todo o esforço para que isso saia. Eu gostaria que fosse antes. Vejam que eu vi algumas pessoas na internet, essa oposição mesquinha, que não produz nada para a cidade, mas que adora falar besteira, dizendo que nós não cumprimos os determinados pela Justiça. Está aí os números. Leitos CTI, 11% de ocupação. Leito de enfermaria, 42% de ocupação, e ainda assim, e não foi a exigência, nós estamos fazendo uma ampliação imensa disso para não ter dúvida, mas ficam lá os maldosos de internet falando esse monte de besteira em vez de produzir algo de positivo para a vida de alguém. Não, o bom é falar besteira na internet, e lamentavelmente a repercussão ela acontece e muita gente acaba tendo dúvidas. Fato é, nós fizemos tudo o que foi acordado, e a expectativa era que pessoas de fora viessem ocupar os leitos aqui. Foi isso que levou o Ministério Público a entrar com a ação e que agora a gente está buscando esse acordo. Eu estou junto com as entidades, eu defendo o trabalhador, o lojista de Barra Mansa, o comércio é o que mais emprega em Barra Mansa e o emprego é o que bota a comida dentro de casa. Não é esse auxílio de R$600, não é a cesta básica que a prefeitura está dando. É o trabalho do pai de família, da mãe de família em levar a comida para casa. Isso é fundamental. Então, nós faremos todo o esforço para retomar essa condição de trabalho, garantidas todas as condicionantes para que tenhamos segurança sanitária, minimizando os riscos de contaminação, exigindo o uso de máscara, de álcool gel, todas as medidas necessárias e possíveis dentro desse contexto de coronavírus para evitar a contaminação, mas permitir que as pessoas trabalhem. Eu também reparei ontem que houveram críticas de um boquiroto que tem na cidade, dizendo que estão voltando com o centro de idoso, isso é um absurdo. Absurdo é o idoso que é diabético, ele tem o descontrole da diabetes agora, e quando ele precisar do atendimento médico, ele já está debilitado. Que eventualmente esse idoso diabético, não tendo acompanhamento da evolução da doença dele, que ele pegando o coronavírus, ele tenha sua debilidade acentuada e venha a óbito. O centro do idoso não vai voltar para as atividades recreacionais, ele está voltando para as atividades de saúde, com hora marcada,
os idosos não poderão fazer fila, e aquele ambiente gostoso de bater papo, de socializar dentro do centro idoso, não volta por enquanto. O que volta é o atendimento médico para o idoso, que depende daquele atendimento. E a gente tem que entender que a própria decisão da Justiça disse que as unidades de saúde, elas devem funcionar. Saúde que não pode parar e que faz parte das estratégias de combate ao vírus. Então, eu lamento que algumas pessoas, de forma maldosa, façam seus comentários injuriosos e vazios, mas que também não repercutem. Mas, enfim, o Centro do Idoso está voltando para isso, para tratar de diabetes, controle de pressão alta, as pessoas que têm problemas de circulação, enfim, os problemas inerentes à terceira idade. Ele volta agora, o Centro do Idoso, a funcionar para nós atendermos essas pessoas. Bem, para finalizar, eu acho que eu falei que o mais importante, sexta-feira de manhã nós teremos essa reunião, essa audiência com a doutora juíza do Ministério Público voltar ao comércio. Eu gostaria que fosse antes, mas vai ser na sexta-feira, está marcado para as 10 horas da manhã. Eu espero que antes de meio-dia de sexta eu possa voltar aqui por volta de meio-dia e dar uma ótima notícia de que nós reabriremos o comércio. Esse é o nosso esforço. Por fim, vocês lembram que eu apresentei aquela horta que nós fizemos lá no abrigo temporário para os moradores de rua? Eu tive lá com o vereador Beleza, que é produtor rural, que é um homem do campo, um homem que tem uma experiência com aquilo. O Beleza montou uma horta com os moradores. E aquilo foi muito festejado, né? Eles estão aprendendo uma profissão. Bem, eu fui chamado lá hoje porque a horta ela está já em ponto de colheita. E aí ficou tão bonito, eu vou mostrar daqui a pouco um vídeo, vou postar depois da live. Eu quero mostrar como é que aquela horta ficou bonita, como é que as hortaliças estão grandes, e vocês têm que ver o orgulho que aqueles homens estão tendo de ver o resultado do seu trabalho. Eles encontraram uma profissão, eu tive lá com um monte de gente, um deles falou que já trabalhou na roça, ele era de onde mesmo? De Passa 20, mas os outros nunca tinham mexido com hortaliça, e estão lá encantados com aquilo, encontraram uma razão de viver, mas o principal, um ofício, uma profissão e uma forma de ganhar dinheiro. E eu fiz uma proposta para eles hoje. Lá tem mostarda, cebolinha, salsa, alface, chicória, a gente está plantando agora beterraba e repolho. Mas mostarda, chicória, cebolinha, alface e salsa já está pronto. O que eu propus a eles? A gente vai fazer um amarrado de verdura e vai ter uma banquinha lá na frente do Grêmio de manhã, no centro de lazer, para eles venderem aqueles produtos. O resultado dessa venda é para eles comprarem as suas próprias ferramentas. É importante que um homem que vai trabalhar, ele tenha a dignidade também de comprar a sua ferramenta. Então, aquela história, a gente ensinou a pescar, agora ele vai comprar a sua própria vara de pescar para continuar pescando. Então, com a venda daquelas hortaliças, eles vão comprar suas ferramentas. Para dar valor, para ser deles, para ser resultado do trabalho deles. E vai ser vendido lá aquele amarrado de verduras por R$10. Aí vai ter gente que fala assim, R$10 é caro. É para ajudar, não é para comer um alface só não. Você vai comer um alface quase que orgânico, mas é principalmente para ajudar aqueles homens a comprarem as suas ferramentas. Então a gente vai fazer lá a banquinha, eles próprios vão estar lá, se alguém passar lá, vão estar de máscara, enfim, vão vender a sua verdurinha ali para comprar suas ferramentas para trabalhar. Isso se me encheu de orgulho hoje. Eu dou parabéns para o Beleza, que foi lá, ensinou, trabalhou, acompanha, mas principalmente, parabéns para aqueles homens, que a sociedade via como vagabundos que ficavam na rua, hoje estão lá, com um aspecto saudável, todos engordaram pra caramba. Eu engordei bem na quarentena, imagino que todo mundo tenha ganho peso, mas eles engordaram muito, teve gente lá que ganhou 15 quilos, porque saíram da cachaça, das drogas, estão tendo uma alimentação adequada, tratamento médico, uma razão de viver. Isso é muito bacana, então eu estou com muito orgulho daquele trabalho, realmente é inspirador, e quem puder comprar lá verdura para ajudar vai ser bacana. É isso, gente. Eu deixo aqui meu abraço carinhoso, amanhã eu trago mais atualizações dos números, pedindo a Deus que continue nos abençoando, que esse monte de leitos novos que nós já viabilizamos junto com a Santa Casa não venham a ser ocupados, que o percentual de ocupação caia a cada dia e que, enfim, em breve nós possamos voltar à nossa vida cotidiana com tudo normal. Que Deus nos abençoe, vamos seguir trabalhando, porque enquanto tem gente de mimimi, tem gente correndo atrás para fazer as coisas acontecerem. Valeu!